E aí pessoal, boa tarde, eu sou o professor Gullit. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito moderno e importante para a discussão na sociedade, que são as fontes alternativas de energia, mais precisamente a energia eólica. Então a nossa agenda da aula de hoje ela vai incluir, vão ser apresentados os objetivos da aula, uma introdução do que o porquê se deve pensar em fontes alternativas de energia, o que seria propriamente a energia solar, como aproveitar de maneira eficiente esse tipo de energia, no caso a energia solar, quais são os materiais, os procedimentos, os artifícios que o homem inventou para conseguir fazer esse aproveitamento eficiente da energia solar. É uma apresentação dos textos de leitura, textos para leitura complementar, que vai meio que complementar o conhecimento que a gente vai aprender hoje dentro de sala de aula. E a gente vai propor uma atividade para a próxima aula, que é a realização de um experimento, a produção de um forno solar. É um forno que utiliza a energia solar para a cocção, para o preparo de alimentos. E por fim serão apresentados os documentos e textos que foram utilizados para a produção das aulas. O objetivo principal da aula é incentivar a busca de resposta para os eventos que acontecem no nosso cotidiano, no dia a dia, a partir do saber científico que a gente aprende dentro da sala de aula. Ou seja, fazer uma ligação entre o que é dado, o conteúdo estudado dentro das salas de aula e o nosso cotidiano, as atividades, as nossas rotinas no dia a dia. Mais precisamente, os objetivos específicos é conceituar as fontes alternativas de energia e suas relações com a sociedade. Quais são os paradigmas enfrentados, quais são as questões ambientais correlacionadas, entender a importância das fontes alternativas de energia, em especial a energia solar, que é o nosso tema principal da aula de hoje, e identificar as aplicações da energia solar no cotidiano, como que a gente pode reaproveitar, quais são os tipos de reaproveitamento dessa energia e despertar o interesse do aluno pela investigação, pelo experimento. A gente pegar um conteúdo estritamente teórico e tentar elaborar um experimento para ver a aplicação desse conteúdo aprendido dentro de sala de aula numa aplicação real no nosso dia a dia. A gente vai começar um pouco falando sobre a introdução, o que são as fontes alternativas de energia. Elas são conceituadas como aquelas que apresentam como alternativa no uso das fontes tradicionais para a geração de energia. As fontes tradicionais são o petróleo, da onde são a matéria-prima para a gasolina, o GLP, o gás que a gente utiliza na cozinha, o gás natural, tanto o veicular como o gás natural que a gente usa para queima, para geração de energia nas termoelétricas, a energia hídrica, que vem nas hidrelétricas, que a gente utiliza a força da água para geração de energia elétrica. O carvão mineral também é utilizado nas termoelétricas. Eles são queimados, essa queima gera uma quantidade de energia muito grande e essa energia térmica ela é convertida em energia elétrica. As fontes alternativas de energia elas são renováveis, ou seja, elas se renovam. Aí elas não são como a questão do petróleo, que levam longos períodos de tempo e não são renováveis, ou seja, uma hora ele vai se esgotar. Já a energia renovável, as fontes alternativas de energia elas são renováveis, elas se renovam, a gente consegue renovar ela com o tempo. Elas são pouco ou quase nada poluentes, ou seja, não agridem o meio ambiente de forma significativa. Um dos exemplos dessas energias alternativas, fontes alternativas de energias, é a energia nuclear, onde ela utiliza a reação de fissão, é uma matéria que a gente vai ver posteriormente, para a geração de energia térmica, e que nos reatores nucleares elas são utilizadas para a produção de energia elétrica. A energia eólica, que são as energias provenientes dos ventos, onde a força do vento irá proporcionar o giro, a rotação das torres eólicas que vão gerar turbinas para a produção de energia elétrica. Temos a fonte de energia alternativa geotermal, que ele utiliza o calor proveniente do solo para a geração de energia, no caso a energia térmica. A gente tem a parte de biomassa como fonte alternativa de energia. A biomassa ela pode ser queimada para geração de calor e essa geração de calor, assim como nas termoelétricas, geram energia elétrica. Temos, no caso, a energia solar, que utiliza a força do sol, a energia proveniente do sol, a gente converte ela em diferentes tipos de energia, seja energia térmica e até energia elétrica. E por último, como fonte alternativa de energia, é a energia proveniente das ondas. Devido ao aumento e à diminuição das marés nos oceanos, a gente também consegue converter essa energia mecânica em energia de diferentes modos, no caso também a energia elétrica.
Então, continuando, a gente tem que pensar o porquê a gente deve pensar nessa nova fonte de alternativa de energia. A gente tem que pensar que para ter um desenvolvimento da sociedade, um desenvolvimento de tecnologia, a gente precisa de energia. Ou seja, há uma demanda de energia. A gente não sabe se o que a gente tem disponível de energia é o suficiente para suprir as nossas necessidades no futuro. Então existe hoje uma crise de demanda. Por isso que o Brasil investe em diversas fontes de energia. Ultimamente a gente tem visto na televisão temas relacionados à criação da hidrelétrica de Monte Alto. Não sei, não me engano. A hidrelétrica lá na região norte. E tem toda aquela questão ambientalista, toda aquela questão da degradação do meio ambiente no entorno da construção da hidrelétrica. Outro fator que a gente tem que pensar, quando a gente pensa no investimento em fontes alternativas de energia, é a dependência de uma única fonte. Um país que hoje depende só de uma fonte de energia, ele está meio que amarrado a diversos fatores, ele não tem como se diversificar. A não diversificação de um país, ele acaba ficando dependente dessa fonte. No caso, há tempos atrás, a gente lembra da questão dos apagões que ocorreram no Brasil. Porque o Brasil, embora tenha, nos últimos anos, diversificado suas fontes de energia, ele ainda é muito dependente da fonte hídrica, ou seja, da hidrelétrica. A gente tem a questão da água, quando tem ainda grandes períodos de seca, esses grandes períodos de seca irão influenciar diretamente nas nossas contas de luz, porque a luz começa a ficar mais cara devido à falta de água. Então, se a gente consegue diversificar as fontes de alternativas de energia, a gente consegue não passar por esses períodos de baixa quantidade de energia disponível. E outros fatores são os fatores ambientais. A gente sabe que hoje é crescente a preocupação com o meio ambiente, a questão de sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, que é a preocupação com o meio ambiente. Então a gente precisa entender que a nossa matriz energética, se for baseada no caso no petróleo, quando ele é queimado dentro dos motores para a geração de energia, ele gera grande quantidade de gases do efeito estufa. Pode ser, no caso, o dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono ele irá influenciar diversas questões, como até no aquecimento global, no derretimento de geleiras. Então, existe todo um arcabouço de questões socioambientais que tem que ser pensada no investimento de fontes alternativas de energia. Então, por isso, juntando a questão de crise de demanda, a dependência de você só ter uma única fonte e os fatores ambientais, a gente tem que pensar em fontes alternativas de energia. Como a gente disse no slide anterior, existem diversas fontes de energia. Uma delas, que é o nosso foco da aula de hoje, é a energia solar. A energia solar, ela vem, como o próprio nome diz, proveniente do Sol. O Sol, como a gente sabe, é uma estrela que tem uma esfera que tem cerca de 700 mil quilômetros de raio. Ou seja, é uma estrela gigantesca. E nessa estrela gigantesca a gente tem majoritariamente átomos de hidrogênio, que pelo processo de fusão para a formação de um átomo de hélio gera grande quantidade de energia. Essa energia ela se transporta do Sol por milhares e milhares de quilômetros até a superfície da Terra. E ela consegue manter a superfície da Terra nas temperaturas que hoje a gente vive, em torno de 25, 30, 15 graus. Então, a sua distância, como eu falei, a distância do Sol à Terra é em média de 1,5 vezes 10 a 11 metros. Olha a quantidade enorme de distância. E mesmo essa quantidade sendo imensa de energia, chega parte dela aqui no nosso planeta. Então a composição química do solo, como eu falei, é basicamente hidrogênio e hélio, nas proporções de 92,1% de hidrogênio e 7,8% de hélio. Os dois átomos de hidrogênio se fundem, formando um novo átomo de hidrogênio, um novo átomo de hélio. E essa fusão nuclear gera uma grande quantidade de energia. Uma usina térmica, o Sol é considerado como se fosse uma usina térmica, ou seja, uma usina que fornece energia na forma térmica, na forma de calor, que despeja, ou seja, que libera na Terra, só na Terra, em média de 9,15 vezes 10 a 25 joules de energia, ou seja, uma grande quantidade de energia que a gente precisa aproveitar. E nesse pensamento de você reaproveitar, muitos pesquisadores estudaram e descobriram 3 formas principais da gente aproveitar essa grande quantidade de energia proveniente do Sol. Uma delas é a utilização de parabólicas solares, que são antenas construídas por espelhos, que o foco, todos os raios incidentes do Sol, eles vão ser refletidos num único ponto, num único foco. E esse foco irá acarretar
devido à reflexão dos raios solares em grande quantidade de energia. É utilizada tanto para a geração de energia térmica, é a utilização para cozimento de alimentos. Então, nessa região aqui, há uma grande quantidade de água, há uma grande quantidade de calor que pode ser reaproveitado de diversas formas. Outra forma de aproveitamento de energia são as placas solares. Esses aqui são instrumentos que utilizam substâncias químicas e fotovoltaicas que eles conseguem converter a energia solar, a energia térmica proveniente do sol, em energia elétrica, diretamente. E hoje essa tecnologia está bastante difundida. Há anos anteriores ela é uma tecnologia teoricamente cara, mas hoje ela está se popularizando. Então a gente percebe em grandes partes assim do nosso estado, até casas residenciais que já utilizam essa tecnologia. Outro que eu particularmente acho mais interessante são utilizações de reservatórios térmicos. É um reservatório de alumínio de material com grande condutividade térmica, ou seja, com grande capacidade de armazenar calor, onde tem uma grande quantidade de água e passa por coletores solares, que está representado aqui. A água sai de um reservatório frio, passa por essas pequenas tubulações, e essas pequenas tubulações vão estar expostas ao sol. Passando por essas pequenas tubulações, elas vão aquecer, voltando por esse reservatório principal. E aí você vai formar água quente. Olha que bacana. Então é um outro tipo de tecnologia para a gente tentar aproveitar a energia proveniente do sol. Então a nossa aula ela meio que se completa. Eu indico as leituras complementares, que são de 2 cartilhas. A primeira cartilha é do Instituto para o Desenvolvimento de Energias Alternativas na América Latina. Acho interessante vocês estudarem um pouco para a gente conseguir fazer a atividade na nossa próxima aula. Essa cartilha está disponível nesse site. A cartilha se chama Cartilha de Eletricidade Solar. Ela explica de forma didática tudo o que a gente precisa saber da energia solar. Como que ela chega, qual é a quantidade de perda que ela tem no meio ambiente, no espaço sideral. Então a gente consegue ver todo esse caminho da energia desde o início, lá na geração, durante a fusão dos 2 átomos de hidrogênio, até a chegada na Terra. Também ele inclui os tipos de processos que a gente tem de aproveitamento da energia solar. Outra leitura complementar indicada seria a série de energias renováveis solar do Ministério de Minas e Energia. Também é uma cartilha bastante didática e que eu indico para vocês. Aqui está mais ou menos a fotinho das duas, ela é bem ilustrada, bem didática. E em caso de dúvidas, na próxima aula a gente faz uma leitura e discussão sobre as cartilhas. Para a atividade na aula que vem, eu peço para vocês assistirem um vídeo. Esse vídeo que é de um canal muito interessante, Jovens Cientistas, e ele propõe diversos experimentos. Um desses experimentos é a construção de um forno solar apenas com uma caixa de pizza. Aí a gente pega uma caixa de pizza, coloca uma folha de alumínio no interior, tira uma parte da tampa, coloca um material transparente, consegue envolver ele com fita isolante, como está aqui, e ele mostra através do termômetro que quando exposto ao sol a gente consegue chegar a temperaturas na base de 62 graus Celsius. Então, tipo assim, a gente consegue de maneira simples comprovar que a gente consegue reaproveitar a energia solar. Então fica aí, essa é a atividade para a gente realizar na próxima aula. Eu quero que vocês assistam o vídeo, que anotem as principais dúvidas, os principais materiais utilizados, e a gente vai dividir a turma em grupos para fazer a realização desse experimento. Essa é a nossa aula de hoje. Essas aqui são as referências bibliográficas. Eu peço que vocês verifiquem os documentos indicados como leitura complementar e realizem a atividade do experimento. Obrigado. Então a gente vai, para finalizar a aula, a gente vai abrir agora a área de debate, o tempo de debate. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida relacionada ao tema apresentado hoje, se vocês conseguem ver um outro tipo de aplicação da energia solar no nosso cotidiano, se vocês conseguem perceber quais são as atividades do nosso dia a dia que a gente pode utilizar a energia solar para ajudar, né, para nos auxiliar. Oi, Michel? Isso, concordo com você. Uma das formas mais rápidas e simples de se reaproveitar a energia solar é exatamente essa, a utilização para geração de energia térmica, né? A gente sabe, como você disse, que a energia elétrica está bastante cara e que sua mãe reclama porque você fica tomando banho horas e horas de água quente.
Exatamente, a gente pode usar a energia solar para geração de água quente para a gente fazer a nossa higiene pessoal na hora do banho. Assim como, né, para fazer a cocção de alimentos, o preparo de alimentos cozidos na hora de fazer a nossa refeição. Boa, então fica assim. A gente, para finalizar a aula, né, e tentar quebrar esse gelo, eu quero que vocês façam um textinho de 5 a 10 linhas propondo, né, a utilização da energia solar no nosso cotidiano. Onde vocês acreditam que essa energia solar vai ser bem aproveitada? Para a geração de água quente? Para a geração de energia elétrica? O que vocês acham? O que é mais caro? Eu fazer aquecer a água ou eu gerar energia elétrica? Queria que vocês debatessem isso entre vocês e me entregassem um pequeno relato sobre isso, essa discussão de vocês, de 5 a 10 linhas. Obrigado, gente. A gente fica por aqui hoje.